Olá, meu nome é Bernardo Noel Guimarães, atualmente estou cursando o 9º semestre do curso de Medicina da UNB e hoje eu vou apresentar o meu plano de trabalho realizado no edital do PIBIC 2020-2021, juntamente à doutora Luciana Naves, minha orientadora. Este era o título do meu projeto de pesquisa e este o título do meu plano de trabalho, Avaliação de Ecografia Tireoidiana em Pacientes Acromegálicos. A acromegalia é uma rara doença crônico-degenerativa que é causada em 95% dos casos por um tumor hipofisário secretor de GH. Essa doença está associada a diversos tumores benignos e malignos e os altos níveis de GF1 característicos dessa doença estão associados à organomegalia, que no caso da tireoide pode se manifestar como bócio difuso ou nodular ou até mesmo na forma de carcinoma, que seria uma alteração maligna. Dessa forma, o objetivo do meu plano de trabalho foi estabelecer relação entre acromegalia e alterações morfológicas tireoidianas evidenciadas no exame ecográfico da tireoide. Foi realizado, então, um estudo retrospectivo com análise de coorte de pacientes acromegálicos, sendo que os pacientes recrutados com base nos critérios de seleção assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Nós utilizamos o sistema da AGHU para acessar os prontuários eletrônicos dos pacientes, de onde nós retiramos informações relativas a exames de GH, IGF-1, prolactina, TSH, T4 livre e principalmente ecografia de tireoide, além de outros dados. Nos casos em que havia a ausência desses dados nos prontuários eletrônicos, nós conseguimos essas informações através das consultas de retorno nos ambulatórios ou então de ligações falando diretamente com os pacientes. A nossa amostra era composta ao todo por 62 pacientes, sendo que 34 destes, ou seja, um pouco mais da metade, apresentavam pelo menos uma ecografia de tireoide escrita no seu prontuário. Eram 18 mulheres e 16 homens, com médias de doença ativa de 12,78 e 18 anos, respectivamente. Além disso, dentro desses 34 pacientes, 3 apresentavam um histórico de cirurgia de tireoide, no caso, a tireoidectomia. Essa primeira tabela, ela traz dados gerais sobre a amostra e eu chamo a atenção do lado direito para a divisão da coluna de acordo com a atividade da doença, que dividiu os pacientes com doença ativa e doença controlada. A nosso ponto de corte para definir isso foi do IGF-1 no nível de 20% acima do nível máximo estabelecido para a idade do paciente em questão. Ou seja, se o paciente estivesse acima dessa nota de corte, ou seja, 20% acima do nível máximo estabelecido para a idade, ele era considerado como doença ativa. Caso contrário, se ele estivesse abaixo do ponto de corte, nós utilizávamos como ele era considerado um paciente com a doença controlada. Dessa forma, essa tabela traz dados gerais como a idade média dos pacientes, o tempo de doença ativa desses pacientes, os níveis de GF1 mais atuais e também a porcentagem de pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico para retirada do tumor hipofisário. Além disso, traz também a porcentagem de pacientes que realizaram radioterapia como forma de tratamento adjuvante, a porcentagem de pacientes que realizaram tratamento farmacológico adjuvante, que era feito principalmente com pegbisomant e cabergolina, e também a porcentagem de pacientes que realizaram tratamento farmacológico primário com a octreotida, que é o análogo da somatostatina. Essa tabela segue a mesma lógica de divisão entre pacientes com doença ativa e controlada, mas essa tabela foca mais nos aspectos relativos à descrição do exame ecográfico em si. Então, na primeira linha, é possível observar a porcentagem de pacientes que apresentavam alguma alteração nodular ou cística no seu exame da tireoide, sendo que existe ainda uma divisão nas 3 linhas seguintes entre pacientes que apresentavam apenas alterações nodulares, apenas alterações císticas ou ambas as alterações, nodulares e císticas. Além disso, nós temos também a porcentagem de pacientes que apresentavam algum nódulo ou cisto acima de 1 centímetro e a média do número de nódulos ou cistos de das ecografias analisadas, a média também do maior diâmetro do maior nódulo analisado de cada uma das ecografias e também o percentual de ecografias que dentro da sua descrição apresentava a presença de calcificações. Bem, já é bem estabelecido que o IGF-1 estimula a proliferação das células tireoidianas e que existe sim um aumento da frequência de nódulos nos pacientes com acromegalia. Dessa forma, já é bem estabelecido também que existe uma correlação positiva entre a atividade e a duração da doença com o tamanho da tireoide. E, por outro lado, quando os níveis de IGF-1 e GH estão mais bem controlados na doença, isso tende a reduzir o tamanho da tireoide. Dessa forma, tendo em vista a prevalência aumentada do bócio na acromegalia, eu concluo que é essencial que novos estudos examinem a real prevalência de tumores malignos da tireoide para a redução da mortalidade nessa população. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho e eu agradeço pela atenção de todos e coloco meu e-mail à disposição para sanar quaisquer dúvidas que tenham surgido com a apresentação. Muito obrigado.